Entrevista de Léo Condé após mais uma derrota do Ceará, desta vez para o Atlético Mineiro. Veja só o que ele falou. Bom, realmente, de uma certa forma, surpreendeu a todos, né? Principalmente da forma que foi, a gente mais tinha alertada as jogadas de velocidade do Atlético, o ataque e o espaço. No primeiro lance a gente ofertou, mas são situações que acontecem no futebol, são uma fatalidade, assim, mas a equipe sentiu um pouquinho ali, os 10, 15 minutos, realmente é natural. Primeiro lance sofre gol, mas depois a equipe foi se assentando dentro do jogo e cumpriu aquilo que a gente propôs, né, de não vir só para marcar. A gente também pretendia, quando tivesse a bola, criar dificuldade para o Atlético, né? A ideia é, claro, não ofertar as transições e as nossas nas costas da nossa linha de defesa. Então a gente fez isso muito bem. O Atlético, em alguns momentos, tinha posse de bola, mas sempre bem controlado, né? Parece que o Bruno não foi acionado durante o jogo. E aos poucos a gente foi se soltando, foi encaixando, achando o ponto do jogo, alternando jogada pela direita, pela esquerda, principalmente pelo centro, né? O Fina fez muito bem esse trabalho ali de corredor central e criamos boas situações de gols, né? Primeiro tempo ali com o Pedro Raul, uma com o próprio Vina, alguns chutes de entrada de área. Naturalmente aproveitamos o intervalo para fazer algumas correções. O Sampaoli também é natural, fez o ajuste ali com a saída do Biel e colocou o Igor no sentido de preencher como mais no meio. A gente trouxe o Fernando um pouco para dentro também e tentar usar as costas do Natanael. E conseguimos também ter volume, não só em transição, mas também teve alguns momentos que a gente teve uma boa posse de bola dentro do campo do Atlético. E voltamos a criar, né, novamente com o Pedro, com o Vina. Infelizmente, a bola não entrou, mas a gente sai lamentando muito o resultado, mas com a consciência de que a nossa equipe fez um jogo consistente, um jogo equilibrado dentro daquilo que a gente imaginava. E sabia que seria detalhe que iria decidir o jogo, o que foi. Você falou bastante sobre o sistema defensivo, né? O goleiro, de fato, ficou pouquíssimo acionado durante a partida. Mas hoje tivemos a estreia do Luca, né? Era o único que faltava para estrear, centroavante, no lugar do Pedro Raul. E que apesar de ser o artilheiro da equipe, não está com uma fase muito consistente, né? Nos últimos 10 jogos ele fez um gol apenas. Queria que você falasse um pouco sobre o momento dele e também sobre a estreia do Luca, né? Utilizando aí a opção bom que você tinha e dando oportunidades para outros jogadores. Realmente, assim, o Pedro, nesses últimos jogos, fez 1 ou 2 gols. Pouco daquilo que a gente, principalmente pelo que ele criou, né, e de expectativa, né, na chegada dele, que ele foi muito importante para a gente no campeonato estadual, no início do brasileiro, mas o Pedro tem contribuído só no sentido de gol. Ele, às vezes, tem jogo que ele não tem feito gol, mas, por exemplo, contra o Santos, que a gente venceu por 3-0, ele teve uma participação muito boa dentro do jogo. Né? Contra o Sport também, ele teve uma boa participação. E, naturalmente, o campeonato é muito difícil, os jogos são pesados, vão existir alternâncias de um jogo melhor, outro jogo um pouco mais abaixo, mas é um jogador que a gente tem confiança nele. A gente sabe que essa reta final agora são 9 jogos decisivos, a gente precisa resgatar, passar confiança para ele. O Luca também é um jogador jovem, de bom potencial, e a gente espera também aproveitá-lo, talvez até um pouco mais. Teve um período de adaptação, que é o que normalmente a gente faz com todos os atletas, como a gente teve paciência de fazer com o Vina, com o Zanocelo, e hoje são jogadores assim que são realidade. Mas, de uma certa forma, é o momento da gente potencializar e passar confiança para esses jogadores que a gente sabe que são decisivos nesses momentos que a gente vai ter pela frente. E agora eu queria pedir para você comentar um pouco sobre a sequência, né? Temos jogos importantíssimos aí, reta final de campeonato. Um pouco sobre o que dá para esperar com essa sequência, né? Que já dá para gente. Bom, as 8 rodadas finais serão assim, dentro daquilo que a gente já imaginava, muito decisiva, tanto para quem briga embaixo, quem briga na parte de cima, meio de tabela. Você está sempre em uma linha tênue ali, tanto de brigar na parte de baixo pela permanência, quanto também
de buscar uma situação de uma competição internacional. Então a gente vai jogo a jogo, fazer tirada jogo para a verdadeira decisão. Temos esse jogo de quarta-feira, que é uma rodada atrasada, cumprir. A gente espera também, quem sabe, conseguir fazer um bom jogo e ter uma sorte melhor de conseguir o resultado domingo contra o Fluminense. Mas, de qualquer forma, depois teremos 8 rodadas finais, com 5 jogos em casa, junto com o nosso torcedor. É o momento da gente unir forças, como foi o ano passado, quando o time conseguiu o acesso nas rodadas finais, com mobilização muito grande do clube com a torcida. Não só no jogo com o América, que foi o jogo que bateu o recorde de público do Castelão, com 63 mil pessoas, mas nos jogos anteriores, que a gente conseguiu levar 40, 45, 50 mil. Então a gente espera, nesses 5 jogos finais que nós vamos ter em casa diante do nosso torcedor, criar uma atmosfera muito positiva para a gente primeiro cumprir o objetivo da permanência e, quem sabe, concretizar como algo a mais da competição.